Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um videocast do Saúde em Foco. E hoje vamos falar sobre os cuidados pós-câncer de mama. Sim, porque estamos no Outubro Rosa, é um assunto que vai ser muito debatido ao longo do mês inteiro e nós aqui do Saúde em Foco, claro, não poderíamos deixar essa discussão de fora para fazer alertas importantes e atualizar dados alarmantes sobre esse tipo de câncer que é o mais incidente entre mulheres no Brasil, segundo o INCA, o Instituto Nacional do Câncer. Há uma estimativa de que 73.610 novos casos sejam diagnosticados ao longo de 2024, nesse ano, né? E olha, esse número ainda pode estar subnotificado, ou seja, pode ser ainda maior que isso. Esse é o tipo de câncer mais comum, gente, mais incidente. E é por isso que nós, mulheres, precisamos ficar cada vez mais atentas, inclusive aos cuidados pré e pós também. Vamos falar muito do pós, mas eu quero começar falando do pré, do diagnóstico, porque o diagnóstico é a melhor forma de prevenção a essa doença que mata tantas mulheres ainda hoje no nosso país. Por isso eu convidei aqui um mastologista que está somente há 35 anos falando do assunto e cuidando, tratando mulheres aqui em Alagoas, que é o presidente da Sociedade Brasileira de Mastologia, Seção Alagoas. Meu convidado é Alexandre Calado. Seja muito bem-vindo, doutor. Oi, Beatriz, muito obrigado pelo convite, principalmente no Outubro Rosa, que é esse mês dedicado à prevenção e orientação sobre o câncer de mama. Como você bem falou, é um câncer gravíssimo, mas tem cura. Então, o que a gente vai procurar é sempre essa parte da cura, orientando como se faz o diagnóstico precoce, como você deve procurar o seu médico, quais exames solicitar e, quando vier a ter câncer, sendo numa fase inicial, é praticamente 100% de cura. Perfeito. Vamos falar sobre esse diagnóstico precoce e também dos cuidados depois do câncer de mama, né? As mulheres talvez ouvem pouco falar sobre isso. O que tem que ser feito depois de passar por aquela bateria de quimioterapia, de radioterapia, depois que você precisa tirar um dos seios, né? A chamada mastectomia. Como é a vida pós um câncer? E olha, ela pode ter muito boas surpresas. E para isso eu estou aqui com uma ex-paciente, ou paciente, eu não sei se ainda se considera assim, a psicóloga Jéssica Tenório, que descobriu em 2022 um câncer na mama, tratou isso, fez todo o ciclo de terapias e 3 meses depois que ela concluiu, descobriu que estava grávida. Seja muito bem-vinda para compartilhar com a gente a sua experiência, Jéssica. Obrigada, Beatriz. Eu agradeço muito o convite, poder compartilhar um pouco da minha história, de como foi o processo do meu tratamento, esse pós-tratamento que muitas vezes ainda assusta as pessoas, e falar um pouco também de como foi a surpresa de gerar uma vida depois de um momento tão conturbado. Achei maravilhoso você vir para falar sobre esse assunto que é um pouco de tabu, né? A gente imagina que o corpo vai estar tão fragilizado que a mulher não vai ter ali a condição de gestar tão perto de um ciclo de terapias agressivas como são rádio e químio. Mas com você foi assim, né? Eu já estou curiosa para ouvir o seu relato. Mas eu começo essa conversa perguntando ao doutor Alexandre sobre o aparecimento do câncer de mama em mulheres jovens, né? A gente costuma pensar que esse risco está lá para depois dos 40, 50 anos. Mas a incidência está crescendo progressivamente, né, do câncer em mulheres antes dos 35 anos, doutor Alexandre? Exatamente. Infelizmente, com os números atuais, nós observamos que 30% dos casos são em pacientes jovens. Entenda como jovem uma mulher com 25 anos, com 30 anos, com 35 anos. Então, o câncer, quando aparece nessa faixa etária, normalmente é um tumor mais agressivo. É um tumor que mutila mais a mulher. Então, na primeira suspeita de um nódulo de mama, procurar o seu mastologista. Normalmente nós orientamos a que a mulher procure seu profissional 2 vezes ao ano. Um ano ele vai solicitar os exames e no outro ano no outro 6 meses ele vai fazer o exame físico. O câncer de mama normalmente aparece como um nódulo. É um nódulo endurecido e fica bem grudadozinho na pele, pouco móvel. Então, esse tipo de situação é um nódulo suspeito. Então, tem que ser feito todos os exames para afastar essa possibilidade. Mas nas mulheres mais jovens ele também aparece assim?
aparece assim também, normalmente como nódulo de mama. É porque a gente imagina que uma pessoa com 30 anos não vai ter câncer de mama. Isso é um erro. Cada vez mais a gente observa nessa faixa etária o aparecimento de câncer de mama. O mais importante nisso é que seja feito um diagnóstico numa fase bem precoce, porque aí o tratamento é menos mutilador e a chance de cura é próxima ao 100%. O senhor atende centenas de mulheres no seu consultório, o senhor que é o presidente, inclusive, de um instituto muito respeitado, né, aqui em Alagoas, e como mastologista atende inúmeros pacientes de vários perfis. Quando essas mulheres chegam ao seu consultório, geralmente em que fase do câncer elas já estão? Na clínica privada é um pouco diferente do SUS, até pela demora do atendimento e a demora de se fazer um diagnóstico. Os números que nós temos hoje mostram que o estadiamento clínico 3 e 4, ou seja, os mais avançados, não diminuíram o número, pelo contrário, estão aumentando. Então a gente tem que ter muita atenção em nossas campanhas, em nossas orientações. Peraí, o senhor está me dizendo que apesar dessas campanhas anuais do Outubro Rosa, o número de mulheres que ainda não têm feito os exames está aumentando? Quando você faz o diagnóstico, infelizmente no Brasil, o número de casos avançados é muito alto e continua alto. Então, essa é uma luta diária, essa é uma luta não só do Outubro Rosa, mas de todos os meses, para que a gente possa fazer o diagnóstico numa fase 1 e 2, numa fase mais precoce. Então, eu quero entender por que isso acontece. Por que, apesar das campanhas de conscientização, as mulheres ainda estão descobrindo tardiamente esse câncer? Quais são as razões para isso? É uma questão de negação das mulheres que não querem descobrir, têm medo de descobrir um câncer? Ou é o sistema de saúde que também não oferta condições para que elas se cuidem e se tratem melhor? Os dois pontos são importantes. O medo de ter câncer, isso ninguém quer ter câncer. Só que o câncer pode aparecer de uma hora para outra. Existem os fatores de risco, tipo, eu tenho uma mãe com câncer de mama, eu tenho uma irmã com câncer de mama, então 10% das vezes esse câncer pode ser genético. Mas você não deve deixar de fazer a sua consulta. Muitas vezes você faz o diagnóstico de um câncer, só que ele já está aí na mama há um bom tempo. Muitas vezes você palpa um nódulo, mas ele já está aí há um bom tempo. Isso por quê? Pode ser que você tenha deixado de, a cada 6 meses, procurar o seu médico. Não precisa ter medo. Isso é que é importante. Você tem que procurar o seu médico de uma forma bem regular. Qual a vantagem da mamografia? A mamografia é o melhor exame preventivo para câncer de mama. Mamografia pode dar um diagnóstico de câncer de mama com 0,5 centímetro, com 1 centímetro. E com esse tamanho, nem o médico, nem a paciente vai conseguir detectar ao exame físico. Daí a importância de você procurar o médico para que ele possa solicitar os exames. Então, os dois fatores, medo de ter câncer de mama e de se fazer a mamografia, são muito importantes. A mamografia é um exame que incomoda, sem dúvida. E você deverá fazer depois que você menstruar, quando a mama estiver menos engurgitada, estiver mais flácida e menos dolorida. Aí daí você faz a mamografia. A gente orienta que se faça a mamografia a partir dos 40 anos de idade. E abaixo dessa idade em determinados casos específicos. Mas normalmente a gente orienta que a partir dos 40 anos, todo ano se faça a mamografia. É extremamente importante. Tem muitas mulheres que ainda dizem assim, ano passado eu não fiz não, ó, deixa ano que vem eu faço. Tem relaxado. Atenção, mulheres que estão escutando, vocês têm feito anualmente esse check-up? Como a gente faz de prevenção ao câncer do colo do útero? A questão da mama, vocês têm cuidado disso? Veja que o doutor está falando que é cada vez maior o aparecimento de casos de câncer em mulheres jovens e que isso também se deve a uma negação, da pessoa achar que não vai acontecer com ela porque é jovem, porque é saudável. E eu tenho aqui uma paciente que vai me contar como foi o caso dela. Ela tem 31 anos hoje, atualmente, né, mas descobriu isso em 2022 e começou a tratar. Que é a Jéssica Tenório, psicóloga que está aqui comigo. Ô Jéssica, eu queria que você começasse dizendo como foi que você descobriu que estava com câncer de mama. Eu tive uma dor em janeiro de 2022, uma dor na axila, uma coisa que eu nunca tinha sentido antes. Do nada, de repente, eu comecei a sentir a dor, persistia, e eu comecei a palpar para ver
entendeu que era aquela dor. Eu mexi o braço e a dor continuava, não passava. Durou a noite toda. E eu apalpando a região da axila, como estava doendo, eu sentia dor, eu consegui sentir um carocinho muito pequeno. Na Na axila. axila. Aí no dia seguinte eu já procurei a emergência do hospital, fiz uma ultrassom. Na ultrassom deu que eram alguns nódulos, só que não se sabia se eram nódulos de água, esse tipo de coisa. Aí eu procurei a minha ginecologista. Quando ela viu o exame, ela disse: olha, eu quero que você faça uma ressonância. Mas eu não acredito que seja alguma coisa, porque você é muito jovem. Você Pode chegou não a ser. pensar que era câncer quando sentiu? Quando eu senti, cheguei, porque nós que somos mulheres, a gente sabe da possibilidade. Só que você falando assim, você perguntou se o fato das mulheres ter tantos casos graves ainda de câncer de mama, por que seria? Eu acredito que nós mulheres, a gente, apesar de saber disso, que existe essa possibilidade, a gente, por achar que, eu sou jovem, isso não vai acontecer. Os casos que a gente vê em pessoas mais velhas, quando a gente vê numa televisão, numa novela, um filme, é geralmente câncer de mama em pessoas mais velhas, depois dos 35, 40. Então, eu pensei nessa possibilidade, mas ao mesmo tempo eu sou jovem, eu não tenho ninguém na minha família com caso. Então, fui fazer os meus exames, fui fazer a ressonância, fui bem tranquila, não me apressei em fazer, porque eu disse, deve ser um nódulo simples, alguma coisa boba, que geralmente nós mulheres temos nódulos na mama. E quando eu fiz essa ressonância que eu retornei, a minha médica olhou e disse: olha, eu quero que você saia daqui direto. Se você conseguir uma consulta para hoje, para um mastologista, eu quero que você faça isso. Aí eu já fiquei preocupada, né? Eu disse, bom, não era algo tão simples quanto eu achei. E daí em diante começou uma loucura de exames, né? Eu ainda não tinha a confirmação de que se seria maligno ou não, mas a suspeita já era bastante forte, porque era um aglomerado de nódulos, era um nódulo grande, e procurei uma mastologista, comecei a fazer os exames e durante o processo a gente vai percebendo, A né? ficha vai caindo. A ficha vai caindo, os exames vão sendo feitos, fiz biópsia primeiro na mama, depois fiz na axila, e cada vez que eu ia fazendo, a ficha ia caindo e assim, eu procurei muito encarar esse início, né, da investigação de uma forma mais leve. Eu disse, não, eu sei que é algo que eu preciso fazer os exames, eu preciso correr atrás, mas eu não quero ficar pensando, sofrendo por antecipação, né? Primeiro eu vou fazer os exames e vamos aguardar o resultado. Você lembra do dia que o diagnóstico confirmou? Sim, lembro. Lembro, eu estava na faculdade, eu ainda estava fazendo estava no 9º período de psicologia. Uhum. E eu estava na faculdade, ia ter aula à tarde, e eu sabia que ia sair o resultado. Só que eu disse, não, eu vou esperar, eu não vou olhar. Uhum. Só que lá na ansiedade, eu disse, quer saber? Vou deixar. Que medo é esse? Sei. Eu tenho que olhar, eu tenho que enfrentar o meu medo, e eu olhei. Hum. Quando eu olhei, assim, a gente não entende muito o que tem escrito, mas ao mesmo tempo entende. Né? Tem lá as palavras, os termos médicos, você fica meio confusa, mas você sabe que ali está se tratando de que tem um problema. Que tem um problema, eu entendi que ali era maligno, que não ia ser só uma cirurgiazinha, que eu ia precisar de um tratamento. Então, foi assim, foi uma coisa... Eu achei que eu estava preparada para um diagnóstico ruim, porque eu vim trabalhando isso na minha mente. Eu disse, eu tenho que me preparar para o Mas qual foi a sensação? Vier. O chão se abrindo, literalmente. Parecia que eu estava suspensa, caindo. Comecei a ter o início de uma crise de pânico. Fiquei sem ar. Eu só consegui sentar no chão e fiquei totalmente desnorteada. Estava em casa? Não, eu estava na faculdade. Já estava na faculdade. Estava na faculdade. E ali, naquele momento, por eu ser psicóloga,
eu estava estudando, já terminando, praticamente formada, eu disse, peraí, eu tenho que me controlar, porque eu ficar desse jeito, entrar numa crise de pânico aqui, quem vai me ajudar? Não tava, as minhas amigas não estavam por perto, eu estava esperando para ir para casa, né? Não tinha ninguém para me ajudar ali naquele momento. Eu disse, eu preciso me controlar e ver o que é que eu vou fazer aqui. Com quem eu posso Você entrar em estava com quantos contato? anos nesse 29. 29 anos o 29. diagnóstico, né? E não tinha caso na sua Não, família. Você foi o primeiro caso. foi o primeiro caso. E daí começou o tratamento. Onde você tratou? Foi pelo SUS? Foi pela rede privada? Rede privada. Foi rede privada. Foi um vendaval que aconteceu, né? E a Aham, gente não tem muito tempo para parar, né? Porque certo. tempo é vida. Se eu esperasse me recompor, deixa eu ficar aqui bem para poder dar início aos outros exames para começar o E tratamento. quais foram as etapas do seu tratamento? Primeiro, qual foi a atitude? O que que os médicos fizeram no começo? A primeira coisa foi me encaminhar para uma oncologista. Uhum, Aí eu tive a consulta com ela. Nisso também a mastologista já tinha passado outros exames para ir adiantando, para certo. que quando eu fosse para onco eu já chegasse com. Mas você fez primeiro a cirurgia? Eu fiz primeiro a quimioterapia, depois da quimio eu fiz a cirurgia, radioterapia e nesse período, desde a quimioterapia, eu já iniciei também a quimioterapia junto com a imuno. E continuei, mesmo depois da radioterapia, continuei com a imuno. E foi tratando, ia para casa, fazia sessões, voltava para casa. Fazia semanal. Toda sexta-feira eu ia, fazia um ciclo, que foram ao total 16 ciclos, 12 da branca e Da 4 da vermelha. quimioterapia. Isso. Aí depois terminei em janeiro de 2023, eu fiz a cirurgia. Precisei só retirar o quadrante, a Uhum, região onde estava, uhum. que inclusive durante a quimioterapia eu tive uma resposta muito boa ao tratamento. Já no terceiro ciclo de quimioterapia, o tumor já tinha reduzido significativamente, porque eu sentia, ele foi um tumor que a gente, as células se multiplicavam com muita agilidade, Rapidez, né? muita Aham. rapidez. Então, ele cresceu muito rápido. Eu não sentia ele. De repente, eu comecei a sentir, eu passava a mão assim na minha mama, eu sentia perfeitamente. E no terceiro ciclo de quimioterapia, ele já reduziu. No sexto, ele sumiu completamente. Eu tive remissão total do tumor. Fiz a cirurgia porque era necessário retirar a Uhum. região, mas consegui preservar a mama, que Uhum. também é uma preocupação para a mulher, né, de ter que retirar a mama, era uma preocupação minha. Eu sempre dizia, se eu tiver que retirar a mama, ok, total. Mas eu gostaria de preservar porque é algo que mexe com a nossa autoestima. Eu vou aproveitar essa sua deixa para retomar um pouco o assunto aqui com o doutor Alexandre sobre esse ponto da retirada da mama, né? Para as mulheres, eu nem sei como é esse momento em que o médico diz assim: você vai ter que tirar. E também tem a questão das formas de você fazer a reconstrução, né? Pelo SUS, a gente sabe que é mais difícil, mas na rede privada é uma outra realidade. Quando a mulher, por exemplo, na rede privada tem um diagnóstico, já sabe que vai ter que te retirar uma das mamas ou as duas, ela já sai com a orientação também de fazer um orçamento, de uma cirurgia plástica. Como é feito isso na rede privada? Primeiro, eu queria saber a questão da reconstrução mamária. Primeiro, depoimento muito bonito do seu depoimento sobre a sua história. Quando você faz um diagnóstico de um tumor de mama, hoje em dia as condutas mudaram um pouco. Então, no caso específico, existem vários tipos de tumores. Nas pacientes jovens, os mais comuns são os triplo negativos. Nesse caso, você faz uma quimioterapia antes de operar. Qual a vantagem disso? Você pode ter uma remissão do tumor, ou parcial, ou até total. Qual a vantagem? Você não precisa retirar a mama, você retira só um quadrante mamário. Você, quando tem a intenção de retirar a mama, se o tumor for muito avançado e não responder às drogas, você poderá fazer uma reconstrução ou na mesma hora, ou 6 meses a 1 ano depois. Qual o ideal? O ideal é que você faça na mesma hora.
ou com colocação de prótese, ou com colocação do tecido da própria mama. Isso na parte privada, na rede privada, é mais fácil você fazer de forma imediata. No SUS, tem cada vez melhorado mais essa parte, mas é mais difícil. Mas não tem que esperar depois que retira a mama, a cicatrização, ou uma certeza de que não tem mais nada ali. Não, na rede privada, os médicos hoje já fazem tudo de uma vez. Retira o tecido Esse que é o ideal. precisa e já coloca ali uma prótese, Uma prótese na mesma cirurgia. ou retalho do músculo da própria paciente. Só quando o tumor tem um prognóstico muito ruim é que você não opta por fazer uma reconstrução imediata. Mas Mas como é essa coisa do retalho? Tira de onde e bota onde? você tem um músculo, o grande dorsal, Uhum. que fica nas costas da paciente, e o colega coloca esse músculo para ocupar o espaço da mama. Então tira das costas. E ocupa o espaço da mama. E pode acrescentar prótese também. Você pode fazer as duas coisas. Ou colocar prótese, unicamente a prótese. O interessante é a gente lembrar que uma mama nunca fica igual à outra, mas fica muito semelhante. Tá certo? Então, o tratamento prioritário é tratar o seu tumor. E essa parte de reconstrução é sempre feita de preferência de uma forma imediata. Agora, pelo SUS, como é essa realidade quando tem que retirar um quadrante do seio ou até o seio todo? As mulheres têm ido para casa com essa parte faltando? Infelizmente, no setor público é mais difícil. Tem se procurado melhorar, mas existem problemas com a obtenção das próteses. Então, isso é um problema que aos poucos tem tentado melhorar. Mas o ideal é você fazer a reconstrução na mesma hora. É você Certo. fazer o tratamento do tumor e já sair com a mama reconstruída. Eu queria falar agora aqui sobre alguns fatores de risco para o câncer de mama. Eu queria trazer um ponto que talvez seja uma dúvida de muita gente. Temos no nosso imaginário popular a crença de que a hereditariedade é forte, de que eu só vou ter câncer se já teve algum caso no meu passado da minha família, ou um fator genético. Só que os estudos têm mostrado cada vez mais que o nosso estilo de vida e os nossos hábitos têm contribuído e muito para o aparecimento de um tumor. Eu queria que o senhor falasse quais são os maiores fatores de risco hoje em dia para um câncer de mama. Isso, na verdade, é um erro se pensar dessa forma, né? Porque 90% das pacientes que tiveram ou têm câncer de mama não tem nada a ver com a família. Os fatores genéticos são responsáveis por 10%. Então, você se enquadra numa paciente de alto risco quando você tem a mãe, 2 irmãs com câncer de mama, uma irmã com câncer de mama. Então, o seu diagnóstico a gente procura realizar numa fase mais precoce. Aí é quando começa a mamografia com 35 anos, solicita-se alguns exames com a paciente mais jovem. Mas é um erro imaginar que porque sua mãe não teve, sua irmã não teve, você não vai ter. Tá? Então, 90% não tem nada a ver com a família. Por isso, da regularidade dos seus exames. E tem a ver com o quê? Na verdade, não se sabe a causa do câncer de mama, mas a gente sabe que sedentarismo, obesidade, fatores hormonais, você usar muitos hormônios, isso tem interferência para você vir a desenvolver câncer de mama. Mas você dizer 100%, nós não temos essa resposta ainda. Eu até listei aqui, gente, para ilustrar melhor o que ele está dizendo, fatores de risco, né, que podem provocar a longo prazo um Exato. câncer de mama. Ó, envelhecimento tem que ser considerado, né? O Natural próprio da idade. envelhecimento natural e das células também que Exato, podem exato. propiciar um tumor maligno nesse caso. O fator genético que ele citou, que é a minoria dos casos, reposição hormonal, histórico familiar, menopausa tardia, gravidez a partir dos 35 anos, uso de anticoncepcional oral, sedentarismo, obesidade e também álcool. É tudo isso. O que a gente fala hoje em dia, principalmente, é em relação à atividade física. O que é que a gente sabe de importância sobre isso? Quem faz 150 minutos por semana pode até reduzir qualquer atividade física, de preferência aeróbica, a que você gostar. Você pode reduzir em 30% a incidência do câncer de mama. Então, além de bons efeitos cardiovasculares para a mente, ajuda também na prevenção do câncer de mama.
Então, fazer atividade física é extremamente Meu necessário Deus. e salutar. Eu tô impressionada com esse índice, né? 30% de chance de você não ter. É isso? Exatamente, você tem essa chance muito boa, né? 30% é um número alto. E as mulheres, as pacientes, por exemplo, que lhe procuraram, elas tinham uma vida saudável nesse sentido? Nem todas. Existe muito sedentarismo, né? Existe muito peso aumentado. O peso aumentado significa que você vai ter mais hormônios na periferia para estimular o crescimento de uma célula. Então, a atividade física é muito importante, na verdade, por conta disso. Posso até estar tocando num ponto polêmico aqui, né? Mas é só uma pergunta. Reposição hormonal. A gente tem ouvido falar, né, de muitas mulheres que têm feito reposição hormonal e têm colhido bons resultados na sua performance, né? Têm ficado menos cansadas, conseguido regular melhor o ânimo, enfim, com a reposição hormonal, que não é um tratamento barato, né? Mas isso pode ter relação, por exemplo, é um risco associado ao aparecimento de tumores? Existe uma discussão muito grande a respeito de reposição hormonal. O que a gente sabe é que, quando bem indicado, o custo-benefício vale a pena você fazer sua reposição hormonal, estrogênio, progesterona. As pacientes que já tiveram câncer de mama não devem fazer reposição hormonal. Isso é uma contraindicação. Mas quando não tem ou não teve câncer de mama, você tem que avaliar o custo-benefício. A qualidade de vida da mulher realmente aumenta muito positivamente com a reposição hormonal. Quando você passa de 5 anos de uso, você tem um índice pequeno nessa incidência. Mas dificilmente a mulher passa mais de que 5 anos fazendo reposição hormonal. E mesmo que precise, o índice é bem pequeno. Se ela fizer por mais de 5 anos, Você tem um aumento bem pequeno nessa incidência do câncer de mama. Mas quando você avalia o custo-benefício, é melhor você fazer. então não tem Melhora. contraindicação. Na verdade, é bom fazer. Agora, existe um risco associado para quem faz por um longo período. Tipo assim, só fiz um ano, fiz aquele ano, mexi ali no meu. Não tem problema. As estatísticas mostram que não tem problema. Você não deve fazer se você já teve câncer de mama, então você Tá. não pode. Mas isso é um risco associado. Existe risco associado ao aparecimento de A câncer? gente considera, por exemplo, fatores alimentares, inseticidas, hormônios que a gente não sabe de onde vem. Isso é mais arriscado do que a própria terapia de reposição hormonal. Muito bom o senhor falar, porque a gente imagina que é um tratamento que a gente fez medicamentoso, que é o vilão. Mas o vilão está no dia a dia, né? Exatamente. Naquela proximidade com inseticida, que a gente inspira dentro de casa, porque Exatamente. usa indiscriminadamente. Eu mesma tenho usado bastante e eu fico preocupada. Eu fico, meu Deus, tô sentindo esse cheiro aqui, isso tá me fazendo mal. O quão mal isso faz realmente pra gente? Esses inseticidas, desodorante aerosol, é ruim ou bom? É mito. Não tem nenhuma relação com câncer, não. Então agora eu vou entrar no papo mitos e verdades. Eu quero saber se é mito ou verdade que usar desodorante aerosol provoca o maior risco de câncer de mama. Não, é puro mito. Não existe isso, não. É mesmo? Por quê? Não tem. O que se questiona muito é o uso na axila de desodorante que vai tapar os poros ali e aquilo ali pode desenvolver câncer. Aquilo é mito. No máximo pode ter uma obstrução e formar alguns nódulos na axila, mas que não tem nada a ver com câncer. Outro mito. Mamografia dá câncer? Absolutamente. Passou-se um tempo que se falava muito, não faça mamografia, não faça mamografia. Isso é mito. Não se pode perder esse tempo de você deixar de fazer mamografia. Então, o padrão pelo SUS é a partir dos 40 anos, mas as mulheres que puderem fazer isso pela rede particular ou até pelo SUS já devem fazer com que frequência, a partir de que idade? O Sistema Único de Saúde, especificamente aqui em Alagoas, tem bons mamógrafos em pontos estratégicos do estado. Isso aí é um ponto bem positivo. O que se precisa fazer é que sejam encaminhadas as pacientes para que façam, que elas busquem fazer seus exames mamográficos. Tanto na rede privada quanto na do SUS, 40 anos, primeira mamografia. E fazer regularmente o seu acompanhamento. Acho que se fizer mais cedo, bom também, né? Porque aí vai poder descobrir de forma precoce se for um paciente A jovem. mamografia em paciente muito jovem, a mama da paciente muito jovem, ela é muito densa, ela tem muita glândula
e a mamografia não se presta muito para isso. É por isso que abaixo dos 40 anos, quando não existe suspeita de câncer, você pede ultrassom. Ah, então o ultrassom já é bem Ultrassom é suficiente. um exame complementar à mamografia, Uhum. mas no seu caso específico, né? Você não imagina que a paciente jovem vai ter um tumor. Aí você pede o ultrassom e a ressonância. Tá. Mamografia em determinados casos Mas se tiver algum específicos. nódulozinho ali, a ultrassom vai mostrar? Sim, Já vai mostrar. sim. A finalidade do ultrassom é para dizer se aquele nódulo é líquido ou se ele é sólido. E se for sólido, suspeito, você pode direcionar uma biópsia. Muitas vezes o nódulo é muito pequeno, só visto pelo ultrassom, e você tem que fazer uma biópsia guiada pelo ultrassom, porque você não consegue palpar. Então são exames aliados, mamografia, ultrassom e a ressonância. Só é o tipo maligno quando é sólido. O tumor maligno, ele é sólido, ele é irregular, ele é endurecido. O aspecto no ultrassom fica muito suspeito, o aspecto na mamografia também e na ressonância também. E é fácil diferenciar isso na ultrassom. É fácil, na grande maioria das vezes, na mamografia e no ultrassom você pode ter uma suspeita muito grande, mas na mínima suspeita você tem que fazer o diagnóstico através da agulha. Olha, eu queria até agora pausar um pouquinho essa conversa, que se estendeu tanto sem que eu trouxesse aqui o agradecimento especial, doutor Alexandre e também Jéssica, aos nossos parceiros, porque esse papo todo só é possível porque a gente tem grandes parceiros do Saúde em Foco. E eu já quero agradecer ao SESMAC, que é o Centro Universitário que está presente há mais de 50 anos no mercado alagoano, formando várias gerações de profissionais. Então, o SESMAC está com a gente nesse projeto tão espetacular, né, que leva tanta informação e educação para as pessoas. Além dele, também o Laboratório Proclínico. Esse é o nosso jeito de cuidar. Laboratório Proclínico, que tem hoje 3 unidades aqui em Maceió, no Benedito Bentes, no centro e também na parte baixa aqui na Ponta Verde, que oferece desde exames laboratoriais até a oferta de vacinas de todo tipo que a gente precisa. E falando no Proclínico, eu queria trazer agora aqui um depoimento importante. É o depoimento da influenciadora digital Lavíne, que descobriu também de forma precoce um câncer de mama. Precoce que eu digo porque ela é uma paciente bem jovem e a gente vai falar agora do depoimento de como ela lidou com essa notícia e como fez o tratamento. Vamos conferir aqui na tela o depoimento da Lavíne, por favor. Olá, me chamo Lavíne, fui diagnosticada com câncer de mama há 3 anos, estou curada há 2 e a convite do Laboratório Proclínico, eu vim aqui hoje para contar um pouquinho da minha história para vocês nesse Outubro Rosa. Eu descobri o meu câncer através de um autoexame e o mais importante na época foi ter levado a sério o que eu encontrei, fazendo todos os exames necessários. É muito importante nesse momento frágil estar acompanhada de médicos e equipes que sejam humanas, que acolhem e que passem confiança. O Laboratório Proclínico sempre me acolheu e me deu todo o suporte e tranquilidade que eu precisava nesse momento tão duro. O meu câncer era o mais agressivo de todos, era o triplo negativo, ou seja, não hormonal, e ele se espalhava rapidamente. Então esse diagnóstico precoce me salvou. Por isso a importância do cuidado, dos exames preventivos. Agora falando um pouquinho do meu tratamento, eu posso resumir a forma como eu conduzi em 3 palavras: fé, força e família. A fé que me acompanhou desde o primeiro momento, que para mim foi o mais difícil, receber o diagnóstico. Foi a minha fé que me fez acreditar na cura e em nenhum momento eu tive dúvida de que iria me curar. E com isso eu busquei forças por mim, pelo meu filho, pela minha família, que passou todos os momentos junto comigo. Foram muitas decisões difíceis que eu tive que tomar na época. Eu raspei meu cabelo, passei a usar peruca, fiz todas as sessões de químio sem o catéter aqui no braço, mas tudo isso tinha um propósito por trás: achar a minha cura. A mensagem que eu queria deixar hoje é de que o câncer não é uma sentença de morte. Podemos continuar conduzindo normalmente nossas vidas durante o tratamento, trabalhando, praticando atividade física, fazendo o que gostamos. E isso é fundamental para o processo de cura. Hoje em dia o câncer transformou a minha vida. Passei a valorizar as pequenas coisas que perdi durante aquele tempo.
o dormir bem, o banho de sol, o vigor e muitas vezes o ânimo de viver. Aprendemos a nos proteger e não mais aceitar que não está ali para somar. Sim, o câncer é duro, mas somos mais fortes do que imaginamos e conseguimos vencê-lo. Que lindo, né? O depoimento dela Muito também legal. Muito resumiu bom. bem essa vida pós-câncer. E eu quero já entrar nesse estágio da conversa, doutor Alexandre, para falar desse pós. Quais são os cuidados que as mulheres têm que ter e por quanto tempo é esse acompanhamento da própria saúde depois que ela já venceu um câncer? Esse depoimento foi muito importante, mostrando principalmente que aquela pessoa que foi acometida pelo câncer pode ter uma vida completamente normal. Você vai solicitar os exames de acompanhamento a cada 6 meses ou até um ano para saber como é que está o estadiamento clínico da doença. Se realmente não tem mais absolutamente nada ou se precisa fazer algum tratamento complementar. Mas atividade física, tudo que você fazia antes, você vai continuar fazendo, tá? Agora, a importância é sempre procurar o colega médico a cada 2 meses, não pode esquecer isso aí, porque esse acompanhamento você faz sempre. 2 meses? 6 meses. Ah, 6 A meses. cada A seis cada 6 meses, meses. procura o colega médico para dar uma avaliada. Para sempre isso? Na grande maioria das vezes, nós colocamos 5 anos como uma data básica, quando a gente fala em tumor de mama, e 10 anos. Isso para o médico oncologista é importante. Saber como está a evolução nessas fases aí. Quando você trata numa fase inicial, a gente sabe que a chance de cura é muito próximo do 100% e que a paciente vai ter uma vida completamente normal. Mas a gente percebe um pouco de medo, né, de preocupação delas toda vez que tem que fazer a revisão. Não tenha dúvida. O paciente entra no consultório já com aquele receio de ter uma má notícia. Mas a gente sempre acredita no diagnóstico precoce. A gente sempre acredita que vai dar certo o tratamento, conversa sempre com a cliente, com a paciente e informa tudo o que for necessário. E toda vez que dá certinho o exame, que não tem nada, tá tudo certo, elas comemoram, né? Comemoram de verdade mesmo. Sai todo mundo alegre, todo mundo feliz e bem aliviado. É motivo para comemorar mesmo. E eu tenho um ótimo agora momento para falar em comemoração, em felicidade, em brindar a vida. É porque a minha entrevistada de hoje, a Jéssica, ela, depois de 3 meses que concluiu o tratamento contra o câncer de mama, descobriu que estava grávida. Como foi para você isso, Jéssica? Foi uma surpresa, porque devido ao tratamento, eu não sabia se eu teria a possibilidade de gerar, que era um sonho meu. Foi uma questão que pesou muito durante todo o processo de tratamento. Eu acho que foi o ponto mais que me deixou mais sensível foi o fato de gerar ou não um filho. E eu terminei o tratamento e eu lembro que eu dizia muito assim. Toda noite eu ia dormir, rezava e dizia: Deus, que seja feita a sua vontade. A minha cura, eu sei que o Senhor vai me dar. Não, em momento nenhum eu duvidei da minha cura. Mas quanto ao meu desejo de ser mãe, gerando uma vida, eu entrego nas suas mãos, seja feita a sua vontade. Se o Senhor permitir, vai ser uma bênção. E só que eu tinha aquele receio, né? Eu achava que quando eu quisesse engravidar, quando eu fosse me programar para isso, eu ia ter que fazer um tratamento, que ia ser demorado, que ia ser um processo mais doloroso. E, de repente, eu me vi grávida. Quando eu menos esperava. Eu lembro que a minha oncologista até disse: olha, você cuidado para não engravidar, porque existe a chance de engravidar, existe também, a gente não sabe se você vai conseguir ou não, a gente não tem como garantir isso, mas você tenha cuidado para não engravidar. E assim, eu, na minha cabeça, eu vou ter dificuldade, e de repente me vi grávida. E foi a surpresa, foi a coisa mais maravilhosa que aconteceu na minha vida. Eu digo que eu passaria por tudo o que eu passei novamente, só para poder ter a minha filha hoje, que é uma bênção, foi mais uma bênção que Deus me deu,
colocou na minha vida para fechar com chave de ouro todo o processo, todo o tratamento, a fase que foi uma fase muito difícil. Eu busquei encarar o meu tratamento de uma forma muito leve, até a Lavínia dizendo que é possível ter uma vida durante o processo de tratamento, e realmente, tudo que ela falou ali no vídeo foi a forma como eu lidei, e eu vi que tinha a possibilidade de continuar vivendo, de manter a minha vida o mais normal possível. Durante o tratamento, Durante o tratamento, eu continuei estudando, eu continuei fazia atividade física, ia para academia, saía com os meus amigos. Claro que tinha um Os limite, os cuidados. cuidados, as restrições, mas que eu não deixei de viver por causa do câncer, que Teve é algum momento que uma você ficou coisa... muito fragilizada, que teve que Sim. ficar de cama, Sim. que estava Nas difícil? últimas quimioterapias, as vermelhas, que geralmente as pacientes temem mais, porque ela são mais fortes os sintomas. Eu fiquei bem mais debilitada. Eu ficava mais de cama, queria só dormir, não tinha muito ânimo para nada. E foi assim, essas 4 últimas quimioterapias, elas foram bem difíceis para mim. Seu cabelo. Meu cabelo caiu, Você tirou, cortou logo? raspei todinho. Quando começou a cair os primeiros fios, você tomou a Isso, decisão eu de já tirar? eu tava evitando pensar sobre a queda de cabelo. Aham. E eu achava assim, eu não sou muito apegada ao meu cabelo, então vai cair, eu sei que vai cair tranquilo. Só que quando você vê caindo, é um baque. A ficha vai caindo aos poucos. Cada coisinha que vai acontecendo com você durante o tratamento, a sua ficha vai caindo. Você chorou? Chorei muito. Quando eu vi o meu cabelo caindo, assim, é surreal, porque de uma semana para outra, o cabelo começou a cair Ave Maria. drasticamente. E no outro, eu tive que tomar uma decisão. São as decisões difíceis que a gente tem que tomar. E tem que ser rápido, para evitar mais sofrimento. Então, quando eu vi que estava caindo muito, eu disse, eu tenho que dar um basta nesse sofrimento. Porque se eu continuar cultivando esses fios, todo dia vai ser um sofrimento para mim. Então, no dia seguinte, eu já estava raspando a cabeça. Chorei muito, passei a noite chorando na noite anterior, mas no outro dia eu raspei. Quando eu raspei, eu me senti maravilhosamente bem. Que coisa! Eu estava com muito medo de não me reconhecer, que eu acho que é isso. Se sentiu mais forte quando olhou no Sim. espelho e encarou a realidade. Sim, encarei a realidade e disse, é isso, a ficha caiu de fato, eu estou com cara de uma pessoa que tem câncer, porque quando a gente pensa em câncer, a gente pensa em uma pessoa carequinha, né? É um estereótipo que existe. E que recursos você usou também para a questão da vaidade, depois que estava careca? Você usou lenço? Eu cheguei a comprar uma peruca, tinha lenço, só que eu usei a minha peruca 2 vezes porque eu não me senti confortável com a peruca. Eu assumi de fato a minha careca, eu amava estar careca, adorava, gostava de mostrar mesmo, e principalmente para mostrar para as outras pessoas, para as mulheres, que a nossa autoestima não tem que depender só do nosso cabelo. A nossa autoestima vai muito além disso, é a forma como a gente está se sentindo e lidando com aquela situação. Então, assim, o cabelo se tornou um mero detalhe. Porque quando eu me vi careca, que eu continuei me reconhecendo, que eu percebi que o meu cabelo era só o que a Jéssica estava ali, a Jéssica ainda continuava ali, eu me achei linda. A minha autoestima ficou lá em cima, tirava muita foto, procurei andar mais arrumada, né, para também a minha autoestima continuar... para compensar, Para compensar, sim. Eu sempre digo que a gente não pode se deixar de se cuidar nesse momento, porque a gente já vai estar fragilizado. A quimioterapia, ela interfere demais com o nosso psicológico. Então, eu procurava sempre me arrumar, ia para a faculdade sempre arrumada, a carequinha sempre à mostra, não gostava de usar lenço também. E as pessoas sempre... E eles perguntavam para você? Perguntavam, diziam, nossa, eu acho tão bonito, você não tem vergonha de mostrar sua careca? Eu dizia, mas por que eu teria vergonha de mostrar? Se é uma coisa, um processo que eu estou passando, que faz parte da minha vida, né, é momentâneo, vai passar, mas vai fazer parte para sempre da minha história. Então, eu assumi tudo aquilo
Foi fundamental para mim, porque eu encarei de uma forma muito mais leve. Ou seja, é a quebra dos tabus em torno do câncer de mama, de que qualquer mulher vai ficar arrasada se raspar a cabeça. Isso não é verdade. Tem gente que se sente até mais bonita, como a Jéssica deu um depoimento super sincero aqui. E tem um outro tabu que eu queria já ir para os finalmente dessa conversa. O outro tabu é sobre a crença de que ela não vai conseguir gestar depois de um tratamento tão agressivo quanto esse. E a gente está vendo que isso também é um mito, né, doutor? É verdade. Existem duas posições em relação a isso. Primeiro é você estar gestante e ter câncer de mama. Às vezes você, estando gestante, a mama se altera porque ela fica aumentada de volume, só que ali pode ter um câncer também. E quando existe esse tipo de situação, você volta o seu tratamento para tratar o câncer. Tá certo? Então você tem o seu bebê e trata o câncer. E a outra situação é você... Durante. Gestação? A O senhor gestação já cuidou de pacientes assim? já sim. São casos raros, mas pode acontecer. Afetou o desenvolvimento do Do feto? bebê, nada. Nasce saudável, Ok, doutor. alegre, chorão e todos felizes. Tratou o câncer e tem o seu bebê. E a outra situação é você fazer a quimioterapia, porque a quimioterapia, na maioria das vezes, pode levar a uma falência dos ovários. E com a diminuição desses hormônios, você tem dificuldade muito grande para engravidar. Mas isso não é 100%. Tanto não é que a Eu sou a Jéssica prova. engravidou e está com o bebezinho ali feliz da vida. Muitas vezes você orienta a fazer uma captação do óvulo antes de você começar o tratamento da quimioterapia, justamente por isso. Mas mesmo que você não faça, os ovários sobrevivem ali e têm os seus hormônios e existe uma chance rara de engravidar. É uma chance rara. É difícil. Logo mas depois do tratamento, assim, é por difícil. conta da ação da quimioterapia nos ovários. Então é um fato raro que aconteceu com a nossa amiga Jéssica. E feliz. Que maravilha, gente. Eu estou muito feliz de ter tido essa conversa. Estou impressionada com essa informação de que o senhor já tratou pacientes gestantes e com câncer e que fizeram tratamento durante a gestação e fluiu bem. Durante a gestação existem algumas recomendações, né? Por exemplo, Claro. você não pode fazer radioterapia durante a gestação. A quimioterapia depende da semana da gravidez, mas no final você trata a questão da neoplasia e tem o seu bebê. Que maravilha. Gente, eu estou muito feliz com esse assunto. Eu queria agradecer aqui mais uma vez aos nossos parceiros nessa empreitada que é o Saúde em Foco, um programa rico de informações muito relevantes. E a gente trouxe aqui especialistas, assim, com expertise enorme para falar dos assuntos. Aqui, por exemplo, eu estou com um mastologista, que é presidente da Sociedade Brasileira de Mastologia, Seção Alagoas, e está somente há 35 anos estudando e vivendo o assunto na prática, né? Na prática do seu dia a dia, que é o mastologista Alexandre Calado, a quem eu já agradeço a presença ilustre aqui hoje, com informações tão certificadas, e parabéns pelo seu trabalho, pela contribuição que o senhor dá às mulheres aqui nesse estado, doutor. Eu que agradeço, em nome da sociedade, a esse programa que vocês fazem, que é de um valor inestimável para quem está nos escutando. E coloco a sociedade para vocês, sempre que precisarem, nós estaremos aqui dando o melhor que nós pudermos. Muito obrigada. E também agradeço a você, Jéssica, que veio dar o seu lindo testemunho de que venceu um câncer e ganhou um presente, o maior da vida, né? Sim. Uma filha, Isso. depois. Eu que agradeço e tá mais uma vez tendo a oportunidade de falar sobre a minha história, para inspirar outras mulheres também, para que elas percebam que eu costumo dizer que câncer não é sinônimo de morte, não é sinônimo de finitude. Câncer é vida, existe muita vida durante o câncer e após ele, principalmente. É que a gente pode seguir com a nossa vida durante o tratamento, que a gente pode continuar fazendo o que a gente já fazia antes, dentro das nossas limitações, mas a gente consegue manter a nossa vida e que é possível ser feliz durante esse processo. Perfeito, muito obrigada, Jéssica Tenório, psicóloga, pela sua participação brilhante aqui nesse podcast, que foi o último dessa série, né, de 8 episódios, que a gente trouxe aqui temas variados, e hoje a gente está selando esse compromisso aqui.
no Outubro Rosa, né? Estamos no início do mês de outubro, não poderia ser outro assunto. Eu também vim de rosa por isso. Estou muito feliz de ter tratado de tantas informações, quebrando mitos aqui também. Eu espero que esse conteúdo sirva e oriente muita gente. Se você assistiu até aqui, compartilhe com mais mulheres, insista para que elas vejam, que ouçam esse conteúdo tão rico, tá bom? E nessas informações aqui, vocês podem confiar, tá certo? Muito obrigada a todos e até a próxima!